E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonatas Lima e vamos hoje para mais uma aula de filosofia. Vai ser uma aula sobre os filósofos pré-socráticos, também conhecidos como filósofos da natureza. Eles foram os primeiros filósofos que surgiram junto com a polis e eles foram deixando poucas obras escritas. A gente sabe muita coisa desses filósofos por conta do Aristóteles, que formalizou o conhecimento passado pelos pré-socráticos de maneira escrita, como forma de auxiliar a nossa sociedade a ter uma maior compreensão sobre quem eram e o que pensavam esses primeiros filósofos. Qual que era a linha condutora, aquele ponto que une todos esses filósofos? É que eles buscavam a compreensão da natureza e também a compreensão da origem do cosmos, da origem do nosso universo. Usam como primazia a razão para então compreender esse universo. Segundo eles, tudo na natureza agia por relação de causa e efeito. Então eles sempre ficavam tentando achar qual que era a causa primeira. Então, nesse pensamento, eles formulam um conceito chamado de arqué. O que seria arqué? Seria aquilo que deu início à transformação da natureza. Seria o ponto inicial, seria a origem da natureza. Então seria a origem ou o princípio de tudo. Então essa arqué seria aquilo que comanda o restante da natureza. Seria aquilo que está à frente. Seria a fonte ou a origem da physis, que era como eles chamavam a natureza. Junto com a arqué, esse ponto inicial, vai dar aí o sentido ao cosmos. O que seria o cosmos? Seria uma ordenação hierárquica da natureza. Então o cosmos, ele compreende toda essa hierarquia que vai formular o universo. Então o cosmos, ele dá uma organização ao universo e tem como princípio inicial, como a primeira causa, a arqué. E cada um desses filósofos vai pensar a arqué de uma forma diferente. Então a gente vai estudar cada um desses pré-socráticos e entender qual que era para cada um deles esse ponto inicial. Primeiro, existiam três escolas pré-socráticas que pensavam principalmente na cosmologia, que era baseada no logos, baseada na razão. Então eles buscavam explicar através da razão toda essa formalização do universo. A primeira dessas escolas pré-socráticas era a escola jônica, que buscava a arqué na natureza física. Essa escola jônica é onde hoje ficaria ali a Turquia. Mas nessa época, tudo isso era considerado o mundo grego. Então, dentre os filósofos da escola jônica, a gente tem como primeiro deles o Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele tem a sua vida ali entre 624 a.C. e 558 a.C. E ele, segundo Aristóteles, é o primeiro desses filósofos. É o primeiro filósofo da história da humanidade. E para o Tales de Mileto, no início do universo, a arqué do universo era composta de água. Para ele tudo era água. E a água era a origem de todas as coisas. A água, então, era essa arqué. Por quê? Para Tales, a água está ligada à vida. Então, ele acha que ele chega à conclusão que todos os alimentos são úmidos. Então, tudo compõe vida. O nosso corpo humano, ele também é feito de água. Então, a água é essa arqué, esse princípio inicial. Como que ele chega a essa conclusão? Ele vai observando a natureza e ele também faz uma viagem muito importante ao Egito. E lá ele vê que dentro daquele território completamente árido, o rio Nilo, ao encher, nas suas cheias, ele aguava ali todas as suas margens e dava um território propício para a agricultura, para o surgimento da vida, para a manutenção da civilização egípcia. Então é muito importante a água como arqué para o Tales de Mileto. O outro filósofo dessa escola jônica seria o Anaximandro. O Anaximandro, ele tem a sua vida ali de 610 até 547 a.C. E para ele, a arqué, aquilo que dá origem a todas as coisas, era o apeiron. O que seria esse apeiron? Seria, para ele, o ilimitado, o indefinido, o indeterminado, o abstrato. Então, para ele, não era nada palpável. Era esse apeiron, essa arqué indeterminada, ela só era conhecida pelo pensamento. Então, para ele, o mundo ele é criado pelo movimento
circular do apério. Então, primeiro surge o quente, depois o frio, depois o seco, depois o úmido. E assim determinado vai se movimentando e vai aí transformando o mundo. O próximo filósofo da escola jônica é o Anaximenes. O que é o Anaximenes? O que ele pensa? O Anaximenes, ele pensa que arqué, a origem de todas as coisas, é o ar, o pneuma para ele. Por quê? Porque tudo é composto de ar. O ar é a primeira coisa que a gente consome quando a gente nasce e a última coisa que a gente expele quando a gente morre. Então, para ele, toda a vida, toda a natureza é composta pelo ar, que o ar está em todo lugar. E ele critica a ideia de Apeiron do Anaximandro. Por quê? Para ele, a ideia de Apeiron do Anaximandro é muito próximo ao caos. Então, ele faz uma grande crítica a esse filósofo anterior a ele. O outro filósofo da escola jônica, e um dos mais importantes dessa escola, é o Heráclito. O Heráclito, ele viveu entre 540 e 470 a.C. E qual que é o principal pensamento dele? Ele foca na mudança. Para ele, nada é permanente, exceto a mudança. Para ele, uma grande frase dele, né? Nada é, tudo está por vir a ser. Então, tudo está se transformando, nada é imutável. Tudo vai se transformando. Então, como são feitas essas transformações? Elas são feitas de uma maneira dialética, uma relação dialética entre a tese e a antítese, e aí vai formando uma síntese. Então você pega dois opostos, e esses opostos, ao se embaterem, ao se juntarem, formam um elemento diferente. Então, essa tensão entre os opostos vai causando as diferentes mudanças. E para ele, a mudança é a arqué de tudo. E ele vai focar no logos, na razão, no conhecimento, para conseguir entender essa mudança. Então, só através da razão você consegue unificar essa realidade, você consegue compreender essa realidade, essas transformações do universo. E é o Logos, a razão, que mantém esse universo uno, mantém esse universo unificado. E para ele, o elemento que representa toda essa mudança é o fogo. O Heráclito, ele tem um pensamento muito interessante sobre essa questão da mudança. Qual seria esse pensamento? Seria a ideia de que você nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o rio ele é feito de correntes de água. E a água nunca será a mesma. A água que você se banhou uma vez, ela passa e segue o seu curso do rio. A próxima vez que você entrar nesse rio, pode ser no mesmo lugar, no mesmo rio, você vai se banhar em águas diferentes. Então, ele usa essa metáfora do rio para exemplificar essa questão da mudança. Vamos mudar agora de escola, dentro dos pré-socráticos, mas vamos para a escola itálica. O que seria essa escola itálica? Mas a gente não está falando de filósofos gregos? Nessa época, a Grécia tinha uma região chamada Magna Grécia, que era ali no sul italiano. Então a gente chama de escola itálica esses filósofos que pertenciam aí a essa região do sul da Itália, antes conhecida como Magna Grécia ou a Grande Grécia. Então, essa escola itálica, ela busca arqué não em elementos materiais, e sim em alguns conceitos não sensoriais. O mais famoso dessa escola acaba sendo o Pitágoras, que ele pensa aí arqué, um objeto não sensorial, que seriam os números, a matemática. Então, para o Pitágoras, a arqué do universo são esses números, são as proporções numéricas, são essas relações que as proporções numéricas impõem à natureza. E elas se tornam, assim, a verdadeira natureza. Então é muito importante o Pitágoras, ele vai desenvolver todo um pensamento matemático, um pensamento de uma geometria, e vai sendo fundada uma seita em torno do pensamento pitagórico. Acredito que nas aulas de matemática vai ficar mais claro aí essa influência do Pitágoras no pensamento ocidental moderno. Outro desses pensadores da escola itálica seria o Parmênides. Parmênides ele vive mais ou menos ali em 500 a.C. E o Parmênides seria o filósofo do ser. Como assim o filósofo do ser? Ele vai voltar todo o seu pensamento, todo o logos filosófico para a busca do conhecimento do ser. Para ele o ser é e não pode não ser. Então, o Parmênides ele vai buscar então a raiz do que seria a ontologia. O que seria a ontologia? Seriam os pensamentos filosóficos que buscam então o conhecimento do ser. Para ele,
existe uma essência que é imutável. Então ele já se diferencia do Heráclito. O Heráclito que acredita que tudo é mudança, o Parmênides vai falar, não, peraí, existe um pensamento, existe uma essência imutável e existe uma aparência mutável. Então a aparência mutável, ela é percebida através dos sentidos, através da doxa, da opinião. E para ele, esse pensamento ele deve ser afastado. Porque se é conhecido através dos sentidos, através da opinião, não é verdadeiro. E existe a essência que é imutável. E essa essência é o que ele chama de verdade, é o que ele chama de aletheia. E essa essência imutável, ela só pode ser conhecida pela razão. Então o ser, a essência do ser, ela não se transforma. A aparência do ser se transforma. Ele pode ficar novo, ficar velho, ele pode ter diversas alterações aí na sua face, na sua aparência, mas a essência do que ele é não se transforma. Então é imutável. E é isso que ele busca conhecer, essa aletheia, essa essência do ser. Então Parmênides também é um filósofo muito importante na nossa caminhada aqui. A última dessas escolas pré-socráticas seria a escola pluralista. Por que pluralista? Diferente da escola jônica e da escola itálica, que achavam a arqué em uma coisa só, os pluralistas vão buscar essa arqué em vários elementos. Então, para eles não existe uma só arqué. O primeiro deles é o Anaxágoras. O Anaxágoras, que ele acredita que a arqué são as homeomérias. O que seriam isso? Seriam as pequenas partes que fazem parte de todo o universo. E elas vão se transformando de acordo com o decorrer aí da história, o decorrer da vida. Exemplo, uma pessoa morre, essas partes que faziam parte dessa pessoa se transformam em outros elementos, em adubo para a planta, se decompõe em alimento para vermes. Então o Anaxágoras ele acredita nisso, que essas pequenas partes que compõem aí o universo, que seriam essa arqué do universo, todas as pequenas partes formariam a arqué. O Anaxágoras ele tinha um pensamento bem desenvolvido para a época. Ele formula que o Sol era uma bola incandescente, uma pedra incandescente, e ele também contrapõe toda a mitologia da época. Por quê? Ele vai alegar que a Lua não era uma deusa, era sim uma espécie de terra, e por isso ele acaba sendo preso. Então ele é perseguido pelos seus pensamentos, assim como diversos filósofos dessa época. Outro filósofo da escola pluralista seria o Demócrito. O Demócrito, ele também tem um pensamento fundamental para a química moderna. Por quê? Ele acredita que a arqué, que seria essa origem de tudo, seriam os átomos. Para a gente ver um conceito que a gente utiliza até os dias de hoje, né? O que seriam esses átomos? Esses átomos seriam elementos formadores de tudo do universo. Então os átomos seriam infinitos, seriam não divisíveis, seriam a menor parte das coisas, seria invisível e estaria sempre em movimento. Então é quase que a concepção moderna de átomo. Então ele já tinha um pensamento bem desenvolvido. Para ele, a física, a natureza, é toda formada por átomos. O Demócrito também, ele é um cara que ele aparece sempre bem simpático. E ele é conhecido como filósofo do riso, como a gente pode ver aqui na imagem. O último desses filósofos, dessa escola pluralista do mundo pré-socrático, seria o Empedócles. O que esse cara pensava? O que ele formulava como arqué? Para ele, arqué era formado por 4 elementos. Pelos 4 elementos que a gente conhece, que seria o fogo, o ar, a terra e a água. Então, ele acredita que a arqué e toda a natureza ela é formada por uma mistura entre esses diferentes elementos. E o que manteria esses elementos unidos? Seria o amor. Então, para ele, o amor manteria esses elementos unidos. E quando existia o amor, esses elementos se uniam. Quando existia o ódio, esses elementos se separam. Então, tudo para ele possui esses 4 elementos. Exemplo, uma mistura entre o ar e o fogo é o quente. Uma mistura entre o fogo e a terra é o seco. Uma mistura entre o ar e a água é o úmido. Uma mistura entre a água e a terra seria o frio. Então, o Empedócles pensa todo o universo dentro aí dessa questão dos 4 principais elementos. Gente, então eu espero que tenha ficado claro a ideia das escolas pré-socráticas e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!